E aí, galera, resolvi fazer mais um vídeo da aula de hoje, introduzindo o nosso assunto na semana que vem, tá? A gente conversou hoje um pouquinho sobre a ideia, a noção geral do livro Como as Democracias Morrem. A gente também falou sobre as formas de governo, elencando quais são as formas de governo para Aristóteles, quais são as formas de governo para Montesquieu, e finalizando com Maquiavel, que é a separação, a bipartição que a gente utiliza hoje em monarquia e república. Então, tudo isso a gente viu na aula de hoje, e eu resolvi fazer mais esse vídeo para introduzir o nosso conteúdo da semana que vem, que a gente vai trabalhar a democracia. E aí a gente vai adentrar um pouquinho no nosso sistema, na nossa Constituição. E aí a gente vai estudar, por exemplo, referendo, plebiscito, iniciativa popular, que são formas de participação dos cidadãos na democracia. E também de como a gente elege os nossos representantes por meio do sistema representativo. Então, tudo isso a gente vai trabalhar na semana que vem. Mas, considerando que eu acho que os vídeos não ficaram longos, e embora o conteúdo seja, como eu disse, chato, eu resolvi gravar mais esse, começando uns assuntos que eu mais gosto de trabalhar dentro da ciência política e depois dentro do direito constitucional, que é democracia. Então, o vídeo vai ser curto, mas é só para trabalhar as noções gerais e conceitos gerais sobre democracia, para que na aula que vem a gente já comece, de fato, a analisar o Instituto da Democracia no Brasil. Bom, democracia, então, né? Mais um tópico aí que vocês podem abrir no caderno de vocês. Democracia. Para a gente conseguir chegar no significado de democracia, a gente pode separar democracia em dois conceitos, em duas palavrinhas diferentes. Primeiro, demos, né? Democracia, a gente separa primeiro demos. Demos significa povo ou muitos. Então, demos significa povo ou muitos. E também a gente faz a separação de cracia. Cracia significa governo ou autoridade. Se a gente juntar esses dois conceitos, de povo ou de muitos e de governo ou de autoridade, a gente tem o conceito geral de democracia, que é o governo do povo ou o governo de muitos, né? Como geralmente é conceituado democracia, o governo do povo que pertence ao povo. Tem uma frase bem famosa do Abraham Lincoln, que eu coloquei no material para vocês, que ele nos diz, nos conceitua democracia como sendo o governo do povo, pelo povo, para o povo. Então, toda vez que a gente pensar em democracia, a gente sempre pensa em participação popular, em participação das pessoas nas tomadas de decisões, né? Na questão pública, nas funções públicas. Então, de forma direta ou de forma indireta, a sociedade, a população participa, opina, mesmo que em alguns momentos de uma forma mais afastada, ou de algumas vezes a gente nem perceba como que se dá essa participação, e em alguns momentos de uma forma mais efetiva, mais direta, como por exemplo o voto, né, que a gente diretamente elege os nossos representantes por meio do nosso sistema representativo. Então, democracia nada mais é do que isso, é o governo do povo, da sociedade, onde as pessoas têm voz e elas participam da vida pública, participam da vida política da sociedade. A democracia, ainda trabalhando a questão do conceito, num plano ainda conceitual de democracia, ela pode ser democracia conceituada no aspecto formal, ou também, na verdade não é ou também, é e também, conceituada no aspecto substancial. Então, a democracia, ela tem esse conceito geral que abarca a participação do povo, mas ainda os doutrinadores dividem esse conceito em conceito formal e em conceito substancial de democracia. O que seria o conceito formal de democracia? Formal, eu vou utilizar um conceito que o Norberto Bobbio utiliza, e ele vai nos dizer que o conceito formal significa que democracia
é o respeito às regras do jogo democrático. Então, o aspecto formal diz respeito ao formalismo, as regras que envolvem as regras da democracia. Então, a questão de o representante do povo ser eleito pela maioria e ser eleito pelo voto das pessoas é uma regra do jogo democrático, e isso caracteriza o conceito formal, que são as regras, são os critérios, são os procedimentos que se adota dentro de uma democracia, como, por exemplo, a participação popular, como por meio do plebiscito, por meio do referendo, por meio da iniciativa popular, a escolha dos representantes pela maioria, através do voto, dentro de um sistema representativo. Tudo isso são regras de um jogo democrático. Então, isso significa democracia formal, é obedecer, é observar as regras do jogo democrático. E nisso, aquela famosa frase, todo poder emana do povo, significa essa ideia, essa lógica de conceito formal, né? A nossa principal regra no jogo democrático é que todo poder emane do povo, que a gente também vai encontrar essa frase dentro da nossa Constituição Federal. Se não me engano, salvo engano, eu não estou com a minha Constituição em mãos aqui, mas isso a gente vai encontrar no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, né? Confiram lá, parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo, demonstrando aí o conceito formal de democracia, apresentando uma regra do jogo. E o conceito substancial de democracia, ele diz respeito à realidade. Substância, você tem que lembrar de matéria, de conteúdo, de alguma coisa mais palpável. E democracia substancial, ela vem nessa ideia de ambiente, de realidade, algo que eu consiga visualizar com maior clareza. Democracia, no conceito substancial, significa na garantia, no reconhecimento de direitos na sociedade. A garantia, a proteção de direitos fundamentais, de direitos individuais, da dignidade da pessoa humana, ou seja, o substancial é o ambiente, a realidade, a democracia, aquele conceito, aquelas regras que a gente vê lá no conceito formal. Todo poder emana do povo, as pessoas são eleitas pelo sistema democrático. Isso se concretiza na realidade. Aquelas pessoas que são eleitas, elas observam depois de eleitas as regras do jogo, elas garantem, elas protegem os direitos dos indivíduos que compõem aquela sociedade. Então, a substancial seria uma ideia de concretização da democracia na realidade. Muito mais do que observar as regras, é também concretizar a democracia na sociedade, naquele ambiente democrático. Por isso que a gente pode afirmar que um governo ele pode ser democrático quanto ao aspecto formal, mas não o ser quanto ao aspecto substancial. Isso significa o quê? Que um sujeito, que um representante, ele pode ser eleito pelo voto da maioria, pelo sistema representativo, ok? A gente vê a democracia formal se concretizando, a gente vê que a regra do jogo é observada, né? O sujeito, o representante, ele foi eleito seguindo as regras do jogo, mas muitas vezes esse representante eleito pelo sistema democrático não obedece às demais regras do jogo democrático. Isso quer dizer que ele ofende direitos da sociedade, ele ofende direito dos grupos minoritários da sociedade, das populações excluídas, ele nega direitos, ou seja, né, vários aspectos que na realidade a gente afasta essa ideia de democracia, de participação popular, de luta, de movimento social. Então, anotem essa frase, né? É importante que vocês consigam compreender. A democracia, ela pode ser, de fato, democrática quanto ao conceito formal, mas não o ser quanto ao conceito substancial.
porque às vezes as regras básicas do jogo, elas são observadas, né? O sujeito ele é eleito pelo sistema representativo e aí se segue a regra do jogo, mas quando tá no governo, quando de fato tá representando o povo e que tem que tomar atitudes, criar programas de governo, proteger a sociedade, aí a gente vê um desvio. A gente pode ver aquele governo se transformar num governo autoritário que desobedece algumas regras do jogo no momento de concretizar alguns direitos. Então, o ambiente, a sociedade em si, a aplicação daquela democracia, ela não mais é vista, embora o procedimento que levou aquele representante no poder seja um procedimento democrático. E dentro desse conceito é inclusive onde a gente vai conseguir localizar aquela ideia que a gente vinha falando de crise da democracia no primeiro vídeo do dia de hoje, né? Quando eu falei de crise da democracia, numa ideia de que acontece a ruptura dentro da própria democracia, é justamente trabalhado dentro desses dois conceitos. A gente tem o conceito formal, a democracia, onde todo mundo percebe que a democracia está ok, porque as regras, a princípio, estão sendo obedecidas, mas quando no poder, aquele nosso representante ele tem atitudes autoritárias, que vão de encontro a direitos das pessoas na sociedade, e aí não mais concretizando a ideia de democracia, e portanto tendo uma crise de democracia. Então, a conclusão que a gente chega aqui no final é que quando a gente fala lá em crise de democracia, a crise que geralmente a gente fala hoje, essa ruptura de democracia, é uma ruptura no conceito substancial. É a substância, é a matéria, o ambiente democrático que está em crise, que está rompendo. E não são as regras em si do jogo, mas o ambiente, né? O conceito substancial, portanto, de democracia. Bom, essa é a primeira parte introdutória que eu tenho para falar para vocês. Então, é esse conceito aí de democracia, que é a democracia tanto no plano formal, como também no plano substancial. A partir da semana que vem, então, onde a gente vai adentrar de fato na democracia em si, a gente vai estudar as modalidades de democracia. Democracia direta, democracia indireta e democracia semidireta. Já salientando que a nossa democracia, né, a modalidade que adotamos hoje no Brasil, é a modalidade de democracia semidireta, né? É uma mescla das duas primeiras, da democracia direta, com origem na Grécia, né, na ágora, na polis grega, na participação pessoal de fato dos cidadãos da cidade, depois na indireta por meio de representantes e no final a semidireta, onde a gente vai encontrar uma mescla, tanto a participação direta das pessoas no procedimento político, como no ágora, como na polis grega, e também na indireta por meio do nosso voto de representantes. Então, sobre modalidades da democracia é o tema que a gente começa a estudar no início da nossa aula da semana que vem. Então, se vocês já quiserem dar uma lida quanto ao conteúdo da semana que vem, vocês podem procurar questões que envolvam democracia direta, indireta e semidireta. Agora sim, me despeço de vocês nessa semana, deixando um grande beijo, um bom estudo a todos e a todas, e até semana que vem, onde de fato agora a gente começa a estudar o nosso sistema com base na nossa Constituição Federal. Um grande beijo e até semana que vem.